Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça, e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes 1 diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Uma vez, uma pessoa entrou na minha sala para compreender este evangelho, porque não conseguia compreender. Mas Deus está sendo injusto, o patrão está sendo injusto, porque aqueles que trabalharam desde a madrugada trabalharam mais. E aí estava com essa dúvida. Eu fui explicar para ele que o texto mostra perfeitamente que o patrão não foi injusto com ninguém. Ele simplesmente foi bondoso com os últimos. Isso sim. Porque quando chegou o final do dia, ele deu 1 moeda de prata para aqueles que chegaram na última hora e deu 1 moeda de prata para aqueles que chegaram na primeira hora, que foi o combinado. Então não existe injustiça, existe bondade e inveja daqueles que chegaram primeiro e se cansaram mais e trabalharam mais. Mas no final do dia o patrão quis dar 1 moeda de prata para todo mundo. É como a gente contratar 3 diaristas, vamos pensar assim, para limpar o nosso apartamento, e uma chegou às 7 horas da manhã e começou a limpar o apartamento, a outra chegou meio-dia
também começou a ajudar, e uma chegou às 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, e também fez a sua parte. Chega no final do dia, né? A patroa chama e dá uma diária para aquela que chegou por último. O valor de uma diária, não sei, 80, até 90 estão querendo por aí já. Numa diarista, né? Diarista. Dá R$90, R$80. Para que chegou meio-dia dá também 80, e para a outra dá 80 também. Porque o combinado foi a diária. Mas no final do dia ela quis compensar a todos, dar a todos de forma igual, né? Isso para mostrar que a bondade de Deus supera as nossas matemáticas e o nosso jeito de ver essa coisa da recompensa. Eu faço para ganhar a recompensa merecida, na medida certa. Trabalhei mais, fiz mais, ganho na medida certa. Trabalhou menos, fez menos, ganha o que representou a sua. O olhar de Deus, o jeito de Deus ver é totalmente diferente quando se trata do reino dos céus. No reino dos céus, o texto quer mostrar que tanto aqueles que chegaram na primeira hora, como os que chegaram nas outras horas, no reino dos céus, todos serão acolhidos da mesma forma, com a mesma graça, com o mesmo amor, com a mesma ternura, com a mesma proteção, com a mesma acolhida. Agora, aqueles que chegaram na primeira hora deveriam ficar felizes porque eles participaram da vinha do Senhor desde cedo. Aqui a gente tem que trazer o sentido da vinha também. O que é a vinha? A vinha é o reino dos céus. A vinha é estar já no paraíso com Deus desde cedo. Então aqueles que chegaram primeiro teriam que louvar a Deus, que foram os primeiros a serem chamados, atenderam o chamado e foram, e passaram o dia na vinha do Senhor. Essa já é uma graça extraordinária. Os outros que chegaram 9 horas, meio-dia, é interessante saber que essas horas são exatamente as horas que os judeus paravam para rezar, que eles consagravam o seu dia a Deus. Eram essas horas, de manhã cedo, 9, meio-dia, 3 e à tardezinha. Eram essas horas que eles todos paravam para rezar no tempo de Jesus. Então, nessas horas, para dizer que os que foram convertidos primeiros já tiveram a graça de desde cedo participar das alegrias de Jesus Cristo, de estar na vinha, né? E os outros que chegaram mais tarde podem até sentir, nossa, poderia ter chegado antes para participar também desse trabalho, para participar desta colheita, mas chegou agora, seja bem-vindo, né? Sinta-se em casa, sinta-se acolhido da mesma forma. É assim que acontece nas nossas conversões. Que maravilha aqueles que cresceram na igreja, aqueles que estão desde cedo servindo o Senhor, e participam da igreja. Eles têm que louvar a Deus porque receberam dos seus pais a alegria de serem introduzidos na casa de Deus logo cedo. Agora, essa pessoa nunca pode se achar mais importante do que as outras que estão chegando depois. Essas pessoas não podem se sentir donas da igreja. Essas pessoas não podem achar que merecem mais porque chegaram antes. Louvem a Deus que você chegou antes e agradeça aqueles que chegaram depois, que já foram convertidos com 30 anos, os de 9 horas, vamos dizer que os de 9 horas têm uns 30 anos, de meio-dia tem uns 50 por aí, né? Louvemos a Deus aqueles que com 50 anos voltaram o seu coração para Deus, e os das 3 horas da tarde, que são aqueles que têm 65 por aí, né? Que maravilha, que chegaram, que vieram, e quem está tem que acolher. E às vezes existe ciúmes dentro da igreja, nesta acolhida. Às vezes reclamam do padre, não estou falando da nossa paróquia não, de outras paróquias. Ah, o padre dá mais atenção a esses que chegaram agora, né? Esses que acabaram de chegar já têm o privilégio da atenção, da amizade do padre. Nós aqui a vida inteira, participando das missas, sendo dizimista, não sei o quê, e a gente não é lembrado, né?
Ou seja, todos que estão, louvem a Deus porque já estão, e peça a Deus que faça com que aqueles permaneçam. E os das 5 horas da tarde, que são aqueles de uns 85, 90 em diante, né? Até o último instante Deus está chamando, até o último minuto Deus está convidando para participar da sua vinha. E não existe essa coisa de que eu sou salvo porque já estou com Cristo, aceite Jesus para ser salvo. Deus quer a salvação de todos, né? E Ele vai esperar até o último minuto, e todos vão receber as mesmas alegrias. É claro que aqueles da última hora, o que eles vão pensar? Nossa, quanta maravilha, eu escuto isso, quanta beleza, né? Quanta coisa boa, eu poderia ter entregado a minha juventude a Deus desde cedo, né? Mas eu digo para essa pessoa: mas que bom que você está aqui, que bom que chegou. Seria ótimo realmente se desde o início você já tivesse tocado, tivesse atendido o convite: venha trabalhar na minha vinha, venha trabalhar na minha vinha, seria ótimo. Agora ajude os jovens a entender que é na mocidade que a gente já deve trabalhar na vinha do Senhor. O Senhor está nos chamando a todo instante, como diz o livro do profeta Isaías: buscai o Senhor, diz, enquanto puder ser achado, invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio o seu caminho, e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. Volte para o nosso Deus, atenda o convite. Venha para a vinha você também, com qual idade você tem no momento, e todos devemos acolher, e a graça é igual para todos. Não existe cristão na vinha do Senhor de segunda categoria. Não existe. Para Deus, todos são de primeira categoria. Todos são acolhidos como filhos e filhas de Deus da mesma forma. Olha São Paulo, que escreve aos Filipenses: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho seja frutuoso, nesse caso não sei o que escolher. Um apaixonado por Jesus, e ele chegou na última hora. Ele diz em outra parte: eu sou como um abortivo, eu cheguei depois, mas é considerado apóstolo. Ele não conheceu Jesus Cristo, Paulo. Ele não viu Jesus assim como os outros viram, mas os outros acolheram Paulo como apóstolo, e inclusive o reverenciavam e tinham Paulo como um grande missionário mesmo, né? Ele foi da última hora, um apaixonado por Jesus Cristo. Sinta-se então acolhido por Jesus, sinta-se olhado por Jesus Cristo com a ternura que Ele tem para todos, e comece a ver a vida com os olhos de Deus. Estava escutando o Padre Joãozinho agora, nos seus mini sermões, e ele fez uma comparação interessante: como é que é olhar a vida com os olhos de Deus. A gente seria muito diferente, e seria muito diferente a vida para nós se a gente deixasse um pouco a visão humana, capitalista, matemática, racional, para pensar um pouco como Deus pensa. Porque a gente não entende esse evangelho quando a gente olha com a nossa mentalidade capitalista, mercantilista, utilitarista, essas coisas todas, a gente não entende mesmo. E ele disse uma comparação interessante: olhar a vida com o olhar de Deus é como uma criança que está aos pés da sua avó, e ela está sentada fazendo alguma coisa, e a criança não vê o que a avó está fazendo, porque ela é tão pequena, ela não consegue notar o que a avó está fazendo. E aí a avó pega a criança pelo colo, pega a criança e coloca no seu colo. Aí sim a criança percebe que ela está fazendo uma camisa de crochê para ela, está fazendo uma roupinha para ela. Ela fica contente. Aquilo que ela não viu, ela passou a ver quando sentou no colo da avó. Sente no colo de Deus.
Deus abre os braços e te quer colocar no colo para que você veja as coisas que Ele faz por você. E você vai passar a ver a sua vida, os acontecimentos que antes você ficava muitas vezes até detestando e se maldizendo e reclamando. Você vai passar a ver esses acontecimentos de uma outra forma, talvez como educativos, necessários para o seu crescimento espiritual, para a sua sabedoria, e você vai olhar a vida de uma outra forma e vai viver de forma mais serena, com mais paz, olhando tudo do colo de Deus.